Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Passaram bem a semana? Como foi a prova de geografia que vocês me falaram que ia ter? Foi tranquilo? Fácil? Ah, que bom, que bom. Então, já estão se preparando para a atividade que a gente vai ter na aula que vem? Espero que sim, hein? A gente combinou essa atividade há um tempinho, né? Mas, enfim, acho que a aula de hoje talvez vai ajudar vocês a resolver essa atividade. Eu espero. Então, hoje, a gente vai continuar um tema que a gente vem vendo nas aulas, né? Já faz algumas aulinhas que a gente está estudando um pouco sobre a independência do Brasil. E hoje a gente vai continuar esse conteúdo. No caso, a gente vai fazer uma amarração do pós-independência do Brasil. Então, quais consequências que a gente teve depois da independência, né? Se a gente for parar para pensar nessas consequências, a gente vai chegar em outros milhares de momentos históricos, até os dias atuais. Então, a gente tem o primeiro reinado, a gente tem o período regencial, a gente tem o segundo reinado. Então, se a gente pensar no primeiro reinado, é o período que o Dom Pedro realmente ficou como rei no Brasil, né? Então, essas consequências, essa parte de primeiro reinado e etc., eu não sei por que vocês falam reinado. Essa parte um pouco mais densa, a gente vai ver depois da atividade que a gente vai ter, e a atividade que a gente vai ter aula que vem. Depois dessa atividade da aula que vem, aí a gente vai começar a ver o primeiro reinado e etc, que vai ser um pouco a parte mais densa do pós-dependência. Beleza? E aí, vamos só relembrar como que aconteceu, né? Então, vocês lembram alguma coisa das últimas aulas? Então, sim, foi em 7 de setembro de 22, perfeito. E isso, então, o Dom Pedro, ele tava naquele impasse de, ai meu Deus, eu volto para Portugal, eu fico aqui no Brasil, o que eu faço? Né? Porque era muito aquilo do se ficar, eu sempre troco. Mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Era meio que isso. Então o Dom Pedro, ele não tinha muita opção. Ele sabia que, independente do que ele fizesse, ia acontecer alguma coisa. Independente do que ele fizesse, o Brasil ia se tornar independente. E aí ele preferia sair daqui e voltar para Portugal e o Brasil virar independente e ele não ser rei? Claro que não. Então ele preferiu continuar aqui no Brasil e se manter como rei, né? Então perfeito isso também. Sim, a Leopoldina ela teve um papel muito importante que a gente estava discutindo nas últimas aulas, né? Então, na verdade, quem assumiu a independência foi ela. Que tem toda essa narrativa que, ai, o Dom Pedro é o herói, teve o grito da independência e foi aquela coisa cheia de cavalos. Não foi exatamente assim, né? Como a gente viu, a Leopoldina que tomou as rédeas da situação de fato, enquanto o Dom Pedro estava lá viajando com a querida amante dele, né? Então tá, além disso, o que mais que vocês lembram que estava acontecendo no mundo na época? Na época, assim, um gap de 70, 50 anos. O que vocês acham que estava acontecendo? Perfeito. Então, os Estados Unidos teve independência também. Então, Estados Unidos se tornando independente foi uma grande expressão para outras colônias também começarem a declarar independência, inclusive o Brasil. Então, a gente quis seguir essa trend do momento, né? Que mais? Vou dar uma dica, hein? França. O que vocês acham que estava acontecendo aí entre 50 e 70 anos para trás de 1822 na França? A gente estudou isso lá no 7º ano. Não, a gente estudou isso esse ano, foi no começo do ano, foi nas primeiras matérias do ano, inclusive. A gente estava vendo Iluminismo, Revolução Francesa, principalmente o Iluminismo. O que acontece? Ele tem essa questão de... Será que ficou melhor assim? Ele tem essa questão de razão e fé e novas ideias, e iluminismo é justamente isso, iluminar. Então, a gente tem um movimento de revolução muito grande, né? Então,
de direitos, enfim. E o iluminismo acabou inspirando muito os pensadores brasileiros, né? Quem estava aqui no Brasil, no caso. Então, assim, você tava com essa tendência de independência, né? No mundo, com os Estados Unidos. E essa tendência de revolução com o iluminismo. Revolução no sentido das ideias mesmo. De valores, enfim. Então, a gente tem todo esse contexto acontecendo nos Estados Unidos e na França que acabam influenciando muito quem estava aqui no Brasil. No caso, a família do Dom Pedro, né? Leopoldina, enfim. O pessoal que estava aí no poder, comandando a colônia. Perfeito. Então, como eu falei, se a gente for tratar de pós-independência, a gente tem aí muitas consequências, muitos anos pela frente, até a gente chegar no Brasil República. Que a gente vai começar a ver ano que vem, Brasil República, no 9º ano que vocês vão ver. Mas, hoje eu separei pra vocês uma parte muito específica que é importante a gente saber, que é um pouco da história de São Paulo, né? Porque assim, quando a gente fala em independência, queridos, a gente tá falando de uma perspectiva muito paulista da coisa. Então quando a gente fala, o grito do Ipiranga, onde que fica o Ipiranga? O Ipiranga é o metrô que o Joãozinho pega pra vir pra cá, pra aula. Então a gente tá falando de uma perspectiva muito paulista. E pensando na perspectiva paulista, a gente pode falar sobre uma consequência física, estrutural, arquitetônica que a gente teve aqui na cidade, no Ipiranga. E que é muito importante a gente conhecer como belos paulistas. Querendo ou não, é um pouco da nossa história também. Um pouco a mais. Então, eu escolhi para falar para vocês um pouco sobre o Museu do Ipiranga. Um pouquinho sobre a história dele, como que é a estrutura dele, como funciona esse museu. Bom, gente, então a gente costuma chamar ele de Museu do Ipiranga, mas o museu dele, assim, de fato mesmo, o nome dele, eu falei museu, mas o nome dele de fato é Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então, ele é um museu que quem cuida hoje em dia é a USP, né, que é uma universidade pública. Então, o pessoal que trabalha lá dentro, sejam os monitores, os educadores, o diretor do museu, a curadoria do museu, muitos são professores e alunos da USP. Então, é a USP que está comandando esse querido aqui. A gente chama ele de Museu do Ipiranga porque fica no Ipiranga, em homenagem ao Ipiranga da Independência do Brasil. Então a gente costuma usar esse nome mais popular, né? Mas o nome dele completo, inteiro, é Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Então, o que acontece? Esse museu, ele foi um pedido do Dom Pedro, né? Ele foi projetado para ser um monumento em comemoração à independência do Brasil. Então o Dom Pedro falou, cara, a gente tem que festejar, entendeu? A gente tem que festejar. Então, já dando um spoiler para as matérias que a gente vai ver lá na frente, o primeiro reinado teve uma crise econômica muito grande. O Brasil quebrou. Mas mesmo assim, o Dom Pedro queria comemorar. A gente tá livre, a gente tá independente. Então, por que a gente não faz um monumento sobre a independência? É claro, gente! Por que ninguém pensou nisso? Eu pensei. Então, ele resolveu fazer esse monumento. No caso, fazer não, né? Encomendar. Ele pediu para fazerem. E ele foi construído entre 1885 e 1890. Então aí a gente já tinha o quê? Mais 60 anos pós-independência. Então, quando ele foi finalizado, o primeiro reinado já tinha passado. Mas como eu falei, isso é algo que a gente vai ver mais pra frente. Só tô dando um pequeno spoiler pra depois, quando a gente for ver essa matéria de fato, vocês lembrarem, poxa, professora, o museu então é nesse tempo ainda. Exatamente. Então, quando vocês chegarem na matéria que a gente vai ver a partir da aula que vem, depois da atividade, vocês vão conseguir relacionar com o que aconteceu com esse museu. Por que ele nasceu? De onde ele veio? Então tá. Ele foi construído entre esses 5 anos aí. E na época a gente tinha o Museu do Estado,
que era o Museu Paulista, né? Que ele foi transferido para o prédio do Museu do Ipiranga em 1985. Eu coloquei 1985? Tá certo isso? Eu não sei se tá certo, mas enfim. Então, o museu foi transferido para lá. E quando a gente olha para imagens do museu, antes dele se tornar de fato um museu, era basicamente uma estrutura vazia. Era uma estrutura vazia, só com a personalidade de ser bonita e ser um monumento para a independência. Então, aqui eu trouxe uma maquete que está dentro do Museu do Ipiranga sobre como é a estrutura dele hoje em dia. E, gente, pra quem não foi lá, quem já foi? Quem já foi? Muito grande, né? Mas, pessoal, quem não foi lá, eu tô vendo com a diretoria da escola pra ver se a gente consegue ir até o final do ano. Mas é enorme esse prédio, galera. É enorme, enorme, enorme. É um negócio, assim, extraordinário. É muito grande. Então, aqui é uma maquete dele. Mas, se a gente olhar os projetos iniciais, as maquetes iniciais do Museu do Ipiranga, igual essa aqui, também tá lá dentro do museu, essa maquete. Vocês conseguem observar que quando a gente olha para essa maquete aqui, ele para aqui, o prédio, certo? Mas quando a gente pega esta maquete aqui, que é enorme essa maquete, você consegue ver que ele não para aqui, igual aquela outra. Ele continua o prédio aqui dos lados. Ó, trouxe aqui uma outra imagem de lado para vocês verem. Então aqui é a parte da frente que a gente estava vendo antes. E na estrutura oficial que tem hoje em dia, ele para aqui. Mas nessa maquete, nesse primeiro projeto, ele continuava. Então a intenção era que ele fosse muito maior. Por que que ele não foi? Boa pergunta. Isso eu preciso conferir. Que eu não tenho certeza e não sei se essa informação existe. Mas eu acredito que seja pela crise econômica e pela pressa de fazer um monumento para a independência do Brasil. Ok? Perfeito. Então esse é ele. Aí eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar fotos dele por dentro. Então, gente, esse aqui é ele por dentro, tá? Ele é bem bonito, bem legal, vocês vão amar. E se vocês observarem, tem imagem de muito bandeirante, tem imagem de muito homem branco. E a gente sabe que a história não é composta só por eles, é algo que a gente está vendo durante essa matéria, por exemplo. Todo mundo costuma falar que o grito da independência, o grito da independência, Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro. Mas quem fez isso de fato, quem colocou a mão na massa e assinou, foi a Leopoldina. Então a gente sabe que na história a gente tem diversas narrativas diferentes. E que a gente geralmente costuma explicar ela como uma narrativa mais heróica voltada para um homem branco poderoso. Mas não é bem assim. Então, o diretor, hoje em dia, do Museu Paulista, ele deu uma entrevista falando que apesar do museu terem essas imagens e que algumas delas são tombadas, então elas não podem ser tiradas dali, eles usam aquilo como uma base para ressignificar a história e tentar mostrar a problematização daquilo, entendeu? Vamos problematizar essa imagem porque é que ela não deve ser tão centralizada assim quando a gente pensa na história do Brasil, por exemplo, né? E justamente que é uma história mais voltada para São Paulo do que qualquer outro lugar. A gente não sabe o que estava acontecendo no norte do país enquanto a gente estava tendo a independência do Brasil. Então isso é algo muito bom de pontuar. É algo que a gente precisa focar mais. E falando sobre o Museu do Ipiranga, eu trouxe essa obra aqui pra gente analisar, chamada Festa Escolar do Ipiranga. Então, essa obra aqui, ele é de um francês, Auguste, não lembro o nome, e ela é de 1912. E eu não sei se eu falei o nome, mas se chama Festa Escolar do Ipiranga. E a gente pode usar essa pintura para fazer alguns questionamentos, que é algo que vocês têm que ter sempre em mente quando vocês vão olhar para alguma obra que retrata um momento histórico, um contexto histórico, uma arquitetura histórica, o que quer representar um momento histórico.
Então aqui, se a gente tá pensando numa festa escolar, obviamente deve ser uma escola que tá comemorando alguma coisa aqui no Museu do Ipiranga. A gente pode analisar o que mais? Vocês conseguem ver homens? Conseguem ver pessoas negras? Que classe que vocês enxergam aqui? Então, justamente, muitas mulheres. Então, nessa época, as escolas ainda não eram mistas. Então, eram escolas de meninas e escolas de meninos. Então, aqui a gente consegue ver que era uma escola de meninas, é claro. A gente consegue observar que tem alguns homens aqui no meio da obra, mas eles claramente não são professores, porque não podia na época, né, misturar. Então, provavelmente deve ser pais de alunas, pessoas, homens muito influentes da época, que estavam organizando essa festa escolar. Pode ser isso, né? Aí a gente tem, além das meninas, alunas, que a gente consegue perceber que elas estão vestidas de um jeito muito similar, a gente consegue perceber as mulheres, que elas têm vestimentas diferentes. Então, a gente tem mulheres vestidas muito parecidas aqui, 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 que podem ser vistas como as professoras. Então, provavelmente elas estavam com as turmas aqui, né? Já essas vestidas de rosa, ou essas com uma roupa um pouco mais escura, coloração diferente, também presumo que sejam mulheres muito influentes da época, talvez esposa desses homens influentes, mães dessas alunas que por vezes foram prestigiar essa festa escolar. A gente não observa nenhuma pessoa negra, então a gente sabe que uma escola de elite feminina não tinha lugar para pessoas negras. E também, como a gente está falando de uma escola de meninas, tinham que ser meninas da elite. Porque as mulheres, elas tinham esse bloqueio de estudar, né? Não esse bloqueio de estudar da parte delas, mas era algo muito difícil no sentido de, você precisa ser dona de casa, você precisa ser uma esposa, você não vai perder tempo numa escola, porque mulher não precisa aprender, isso é coisa de homem. Então, realmente, essas meninas tinham que ser de uma elite muito alta do estado de São Paulo para elas conseguirem estudar, para elas estarem no ambiente escolar. Então, vocês, queridas alunas, vocês têm uma realidade muito diferente da delas. Então, ok, lindo, perfeito. Agora, outro questionamento. Vocês acham que essa pintura foi um evento que realmente aconteceu? Ótimo, talvez, ok. Então, pessoal, esse evento, ele nunca aconteceu. Nunca houve uma festa escolar dessa forma no Ipiranga. Isso aqui foi só uma representação. E eu acho que isso é um ótimo jeito de provocar em vocês, pra gente pensar justamente isso, de o que é real, o que é verídico dentro da história. Se eu olhar esse quadro, eu vou falar, caramba, isso realmente aconteceu? Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso que a gente tem que começar a olhar, sabe? Não só na história do Brasil, mas principalmente na história do Brasil. Quando a gente olha para a história do nosso país, a gente tem 1001 versões de diversos acontecimentos. E não que eles estejam errados, mas podem existir versões um pouco mais heróicas demais, ou que tem um protagonismo masculino branco forte demais, e que não era exatamente assim. Ou a gente romantiza demais, tipo, os indígenas aceitaram os colonizadores como se eles fossem amigos, foi aquela relação de amizade. Não foi algo tão pacífico assim, foi sangrento. Então, eu trouxe esse quadro justamente pra gente questionar o que é verídico, o que a gente tem que observar mais na história, que vocês nunca devem olhar pra algo e aceitar que aquilo é uma verdade absoluta. Sempre questionem, sempre verifiquem, sempre observem com muita cautela e olhem as diferentes verdades que existem nessa história.
E um exemplo disso foi a própria independência do Brasil, que a gente viu que em muitos lugares sempre vai ser retratado como grito, tanto é que o museu foi construído aonde seria o local desse grito do Ipiranga, né? Que não existiu de fato. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que eu quis passar nessa aula com vocês, desse quadro. E aí, na aula que vem, a gente vai fazer uma atividade que vai envolver a interpretação de quadros. Então, as aulas que a gente teve anteriormente, a de hoje, vai preparar vocês um pouquinho mais para essa atividade, tá? Mas vai estar bem tranquila, bem de boas. E é isso, pessoal. Até a aula que vem. Depois disso, a gente começa o primeiro reinado, tá bom? Um beijo e até mais. Agora eu vou aplicar a prova lá no 6º ano. Me desejem sorte.